Olá, boa noite. Começa agora o Cartão Verde ao vivo deste domingo, 17 de março. Domingo de rodada cheia e decisiva do Campeonato Baiano. Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Bahia e Vitória da Conquista estão classificados para a semifinal. O Vitória foi derrotado por 2-0 e eliminado pelo Fluminense de Feira. E o zagueiro Alisson, que esteve em campo contra o Vitória essa tarde, é nosso convidado de hoje. Alisson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Cartão Verde. Já tinha um tempinho que você não vinha aqui, né? Verdade, é. Boa noite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui novamente. A última vez que eu vim foi em 2016 e fiquei muito feliz pelo convite. Seja muito bem-vindo de volta. E olha só, Lucas Grilo, técnico do Vitória Feminino, está aí no nosso time dessa noite. Lucas, seja muito bem-vindo ao Cartão Verde para falar do futebol feminino, para falar de Campeonato Brasileiro Série A1 e do que está sendo aí planejado para a temporada. Boa noite para você. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Satisfação sempre muito grande de estar aqui. Meu boa noite a meu companheiro dos domingos, Elton Serra. Boa noite para você. Num dia em que teve essa eliminação do Vitória, que eu não sei se eu posso dizer se é surpresa ou não. Boa noite, Elton. Boa noite, Ayana. Boa noite a quem está assistindo. Sempre é surpresa quando você olha para a história do Campeonato Baiano e vê que o Vitória nunca ficou na primeira fase da competição nesse formato, né? De fase mata-mata. A última vez que tinha ficado de fora, inclusive, da decisão foi em 2015, quando perdeu para o Colo-Colo e a gente lembra muito bem o que aconteceu, mudança de presidente, né? O Falcão acabou ali entregando o cargo de presidente. Então, um momento muito difícil da história do Vitória, mas é surpresa para a história, mas não é surpresa pelo que tem acontecido ao longo dessa temporada, né? O Vitória chega ao seu 9º jogo sem vencer, mais uma vez em casa, tentando decidir uma vaga numa competição e acabou sendo derrotado pelo Fluminense, que foi melhor durante boa parte da partida, né? Talvez ali, uma parte do segundo tempo, o Vitória tenha dado um sufoco, mas o Fluminense conseguiu controlar a partida durante boa parte do confronto e o Vitória fica de fora. Engraçado é que se falava muito de quinta para cá que o Bahia corria esse risco, né? O Bahia acabou se classificando com muita autoridade contra o Jequié. Em um momento da rodada era líder da competição, tamanho equilíbrio ali entre as equipes, mas vai decidir fora de casa a vaga na final, porque terminou em 3º lugar. Acabou acontecendo o contrário. O Vitória só dependia dele e acabou sendo eliminado. O Bahia dependia de outros resultados, além do seu triunfo, para poder se classificar. Acabou se classificando. Acabou sendo a surpresa, no fim das contas, sim, essa formatação do G4 do Campeonato Estadual. E, minha gente, deixa eu convidar você para participar do programa de hoje. Olha lá, tem o nosso card, Cartão Verde ao vivo, 17 de março, vai lá, já tem gente participando, olha só, o Júnior César, o Onésio, o Luiz, o Anderson, o Rogério, daqui a pouquinho eu leio aqui as mensagens que já chegaram, vai lá, curte, acompanha a nossa página, deixa seu comentário, sua pergunta aqui, tem o Alisson, tem o Lucas Grilo, para a gente repercutir aqui no Cartão Verde. Deixa eu aproveitar o que o Elton falou aí do Vitória, para falar com o Alisson. O Chiquinho já tinha dito que ia terminar a competição com dignidade. Vocês foram hoje para o Barradão, venceram por 2-0. E eu queria que você fizesse a leitura desse Vitória que vocês enfrentaram. Então, era importante terminar a competição de forma digna, né? A gente se planejou para poder também estar nesse G4, disputar a semifinal. Infelizmente, os resultados não foram o que a gente esperava. E aí, na partida de hoje, a gente sabia que o Vitória iria se atirar, a gente também não é bobo, sabe da situação que o Vitória passa. E a gente deixou com que eles tentassem ditar o ritmo do jogo e esperar uma falha, né? Claro que o gol no início da partida facilitou bastante o nosso trabalho. E aí a gente já estava preparado para poder estar jogando no erro do adversário. Acredito que por causa da pressão, os jogadores acabam errando mais do que o normal, né? E conseguimos, assim, fazer o segundo gol e liquidar a partida. Olha só, vamos ver então como é que foi a última rodada do Campeonato Baiano. Olho na tela, coloca aí para a gente poder ver os resultados, depois aí como é que ficou a classificação. O Bahia goleou o Jequié 5-0, à tarde de Fernandão, 4 gols marcados. O Fluminense de Feira venceu o Vitória por 2-0, empate em 2-2, Juazeirense Bahia de Feira. O Jacobina venceu o Vitória da Conquista por 2-1. O Atlético de Alagoinhas venceu a Jacuipense por 3-2. A gente tem aí os classificados
para a semifinal do Campeonato Baiano. Bahia de Feira com 16 pontos, o Atlético também com 16. O Bahia é o terceiro colocado com 15 pontos, o Vitória da Conquista o quarto com 13. Ficaram de fora a Vitória com 13, Fluminense de Feira com 12, Jacuipense com 10, Juazeirense com 10 pontos, Jacobina com 8, Jequié com 7. Elton Serra, a grande surpresa aí desse G4 para você. A gente até recebeu aqui tanto o Quintino Barbosa, que daqui a pouco gravou um depoimento com exclusividade para a gente, e a gente recebeu também o Arnaldo Lira falando do que eles planejavam sobre uma equipe competitiva, sobre chegar na semifinal, e aconteceu. Verdade. A gente ouviu os depoimentos dele aqui no Cartão Verde. Quais foram os méritos dessa equipe e o mérito do Vitória da Conquista? Bom, primeiro a gente tem que ver aí que o Vitória ficou de fora por causa do número de vitórias, né? 3 contra 4 do Vitória da Conquista. A Vitória da Conquista que teve uma arrancada interessante nessa reta final. Nas primeiras rodadas estava figurando ali nas últimas colocações. Conseguiu uma sequência de 3 triunfos consecutivos com a chegada do Elias Borges. Entrou muito bem aí na tabela e terminou em quarto lugar. Eu acho que a grande surpresa é o Atlético. Não pelo fato do time montado pelo Arnaldo Lira, a gente sabia que chegaria para brigar pela vaga. Ficou até a penúltima rodada beirando o G4. Depois do Bavi conseguiu entrar no G4. E é um time que veio da segunda divisão, né? Um time que veio da Série B do Baiano, foi campeão ano passado. Então se imaginava ali um ano de reestruturação. Mas como o campeonato foi muito equilibrado, o Atlético conseguiu ali beirar o G4 o tempo inteiro e aproveitou um tropeço, no caso, naquele momento do Bahia, né, para entrar no G4. Só que aí se manteve com vantagem agora para a semifinal. Eu acho que a grande surpresa acabou sendo o Atlético, apesar do Vitória da Conquista ter arrancado muito bem nessa reta final. É um time que já está acostumado a chegar no G4, né? Foi finalista em 2015, já tem um costume de ficar entre os 4 melhores. O Bahia de Feira, pela estrutura que montou desde a primeira rodada, né, no G4 não saiu, liderando boa parte da competição, também se esperava. Acho que o Atlético entra aí nessa, entre aspas, vaga do Vitória, né? Fez por merecer estar entre os 4 primeiros colocados. Para mim, é grande surpresa, porque veio de uma Série B e a gente sabe que é muito complicado, é um investimento totalmente diferente. Acho que o Atlético se montou bem aí para ficar entre os 4 e vai dar trabalho, porque estava vendo os lances hoje do jogo hoje à tarde, o Carneirão estava incendiando mesmo os jogadores. Jogar lá é muito difícil, o Bahia vai decidir a vaga na final lá contra o Atlético. Então é um time que chega muito forte nessa reta final do estadual. Vou pedir a classificação novamente, só para... A gente falou aqui dos classificados para a semifinal. O Jequié está rebaixado, 7 pontos. Rebaixado no último minuto, porque o Jacobina conseguiu vencer o Vitória da Conquista e aí ultrapassou o Jequié. Essa derrota do Jequié para o Bahia demonstrava muita fragilidade da equipe, mas o Jacobina, que parecia já praticamente rebaixado, saiu perdendo a partida, inclusive conseguiu virar o jogo e permanecer na primeira divisão. O Jequié, que é o campeão do ano retrasado, né? Foi campeão em 2017, volta aí a Série B para disputar em 2020. E como a gente viu, o Bahia de Feira fez bonito no Campeonato Baiano, terminou aí na liderança do estadual e o técnico Barbosinho mandou um recado exclusivo para a gente, veja aí. Prazer falar com você, boa noite. Estamos aqui no Adalto Moraes, depois de um jogo complicado, depois de um jogo difícil, né? Um jogo onde nós tivemos que suar muito para empatar, empatamos no último minuto. O Juazeirense valorizou demais a partida, Deus nos honrou, nos deu a primeira colocação, nos qualificou em primeiro, que desde a primeira rodada fomos primeiro, terminamos a primeira fase em primeiro, a melhor campanha. Isso nos dá tranquilidade para se manter na competição. Abraço, Deus abençoe a todos. Abraço, Barbosinha. Agradecer também a disponibilidade de sempre, a proatividade de lá, sempre atender a gente para gravar um vídeo com exclusividade, falando aí no momento do jogo e pós-jogo. E aí eu queria falar do futebol de Feira de Santana. Alisson, o que dizer? Fluminense de Feira, Bahia de Feira. O que falar desse momento do futebol lá de Feira? E um abraço à Feira de Santana também, tá bom? Feira de Santana tem 2 times tradicionalíssimos, né? O Fluminense e o Bahia. O Bahia, com a questão estrutural impressionante, né? Investiu bastante na estrutura do clube, montou uma equipe muito forte também, iniciando com o Barbosinha, que é um grande treinador. E o Fluminense, que é aquela equipe de mais tradição, mais torcida, né? Eu acho que esse ano, infelizmente, o Fluminense não pôde entrar, mas a Feira de Santana está muito bem representada pelo Bahia de Feira. E acredito que eles vão dar muito trabalho. Nesse momento não tem rivalidade, está torcendo? Eu não tenho muitos amigos, né? O Jair é meu irmão de
de profissão, né? O goleiro, que é um grande goleiro. Tenho muitos amigos lá no Bahia de Feira, não tenho por que torcer contra, né? Um projeto que está sendo muito bem feito. Eu, da parte do Fluminense, a gente deveria ter feito nossa parte e também está classificado, né? Eles conseguiram, espero que agora eles possam fazer bonito e conseguir esse bicampeonato. Elton, a gente não pode deixar de falar da estrutura, pegar o gancho aí do Alisson, da Arena Cajueiro, do CT, tudo que foi montado, do gramado sintético, que não deixa de ser uma novidade, até para os times do interior poderem ter essa oportunidade de jogar num gramado diferente, onde a bola corre mais rápido, é um jogo diferente. Isso parece que tem tido, tem tido resultado, né? A gente vê aí que o investimento está tendo retorno. É importante esse exemplo para o futebol, porque estrutura é fundamental, né? Para qualquer situação dentro do futebol. Você fazer um gancho aqui, por exemplo, com o futebol feminino do Vitória, que tem uma estrutura em relação a outras equipes que proporcionaram ao Vitória chegar à primeira divisão. Isso vale para os clubes do interior também, né? Você tem um estádio próprio, onde você treina onde joga, você tem a possibilidade de ter ali, concentrar onde joga também. O Bahia de Feira teve a possibilidade de pontuar muito como mandante. E isso ajuda bastante, né, você conseguir os resultados. Eu acho que quando os clubes do interior entenderem que eles precisam pensar primeiro em se estruturar, e aí o Alisson vem do Fluminense, que tem um CT, mas passou alguns anos, o CT Norte Cirqueira ali, na saída da cidade, que é um CT relativamente, para os clubes do interior, um CT com uma certa estrutura, mas falta ainda incrementar para que o Fluminense se fortaleça, né? Tem isso também, né? O Fluminense, hoje, ele dá uma estrutura muito boa também para os seus atletas, né? Acredito que ano passado, com a questão da Copa do Brasil, conseguiu ter uma renda maior e a diretoria foi muito bem também no quesito do CT. Hoje o Fluminense tem toda a condição também lá no CT, reformou o campo, dá toda a estrutura também para os seus atletas fazerem da melhor forma possível o seu trabalho, né? O Vitória da Conquista tem a Toca do Bode, que foi inaugurada há uns 4 anos. E que também proporciona a Vitória da Conquista estar disputando competições nacionais. Nos últimos anos, disputou 5 Copas do Brasil, 2 Copas do Nordeste, né? Ganhou 5 Copas Governador do Estado, chegou a uma decisão de Campeonato Baiano. Então, o interior precisa entender que é o momento de olhar para si próprio, se estruturar para conquistar coisas maiores. O Bahia de Feira está numa cidade que não perde nada para muitos que já disputaram a Série B. Campinense já disputou a Série B, né? O Londrina disputou a Série B. É claro que a gente está falando aí de cidades... A Arapiraca disputou a Série B, Juazeiro do Norte com o Icasa. Então, Feira de Santana tem a possibilidade de ter um clube nas visões de pontos corridos, né? Na Série B, por exemplo, se estruturando. Acho que o Bahia de Feira segue esse caminho, né? Sem pressão. A diferença do Bahia de Feira para o Fluminense é que o Fluminense tem uma pressão de uma torcida que é muito... que cobra muito. O Bahia de Feira está construindo ainda a sua história com a torcida. Essa pressão talvez seja boa para o Bahia de Feira conseguir construir sua história, mas dá para chegar, quem sabe, né, numa Série C, em primeiro lugar, se manter e buscar divisões superiores, porque Feira de Santana é uma das maiores cidades do interior do Brasil. Antes da gente ir para os jogos, primeiro deixa eu passar o recado do Rafael, que ele fala o seguinte: sou Rafael, de Feira de Santana, torcedor do Flu de Feira, gostaria de parabenizar o Alisson pela pessoa que ele é e principalmente por ser o único jogador a dar explicações à torcida após os resultados negativos do Fluminense. A gente sabe que hoje foi uma vitória, foi um triunfo, mas quando acontece um resultado negativo, aí para o jogador vir até aqui e dar explicações, falar do momento do clube é difícil. Estou passando aqui o recado do Rafael, que está direcionado a você. Lucas, vamos falar da estreia do Vitória. A gente estava falando de resultado negativo. A estreia, infelizmente, não foi com o triunfo, foi com a derrota para o Audax, mas a gente sabe que é o início de uma competição brasileira Série A1 e que o Vitória tem a manutenção do seu trabalho, então, que conhece muito bem o elenco, investimento, estrutura, reforços. Fala um pouquinho do que foi feito nessa pré-temporada e desse início aí do Campeonato Brasileiro Série A1. Nós tivemos algumas percas, né, no nosso elenco, alguns atletas foram para outras equipes, mas conseguimos trazer alguns atletas também do mesmo nível. Trabalhamos bastante, focamos, entendemos também que a Série A é um time um pouquinho diferente da Série B, são equipes muito mais estruturadas, né? As atletas com perfil realmente de atletas, um pouco diferente do que enfrentamos na Série B, a não ser na reta final.
Mas trabalhamos muito, enfrentamos na estreia. A estreia também gera um pouco de ansiedade. Essa ansiedade atrapalha um pouco, mas fazíamos uma boa partida. Dificultamos bastante. A arbitragem foi polêmica também? Infelizmente, a arbitragem foi infeliz em 2 lances que poderiam ter resultado num placar diferente, né? Mas nós estamos sujeitos a erro, mas os erros foram cruciais para o resultado da partida. Foi um gol impedido de maneira equivocada e uma penalidade nos últimos lances da partida. Mas a gente sabe que é só o início da competição, as meninas, sem dúvida, devem estar motivadas e a gente sabe que esse início tem essa ansiedade, né? Um lado que você, Lucas, como gestor de pessoas, como eu já vi ali a sua gestão de grupo, a confiança que elas têm em você, isso faz toda a diferença, né? É importante, a gente tem que saber com quem a gente está lidando, elas têm que confiar também no nosso trabalho e abraçar nossas ideias como verdade. Isso é de suma importância para a sequência do campeonato. São 15 jogos, né? Foi apenas o primeiro. E tenho certeza que pela nossa estreia, pelo que apresentamos na nossa estreia, o caminho vai ser totalmente diferente do resultado final do nosso primeiro jogo. E é um tipo de campeonato, como é a elite, né? Um tipo de campeonato em que você não olha o adversário. A gente sabe que o futebol feminino, eu posso dizer que engatinhando ainda, porque os times agora são obrigados a investir no futebol feminino, então você olha para os adversários e não tem um nome de peso, assim, eu tenho que me preocupar com o Audax, ou com o Inter, ou com o Flamengo. Todos os times, alguns estão sendo estruturados agora, outros já foram estruturados há um certo tempo, mas que está todo mundo com vontade de mostrar ali que está na Série A1 por algum motivo. Então, todo adversário é igual, não tem vida fácil para ninguém, né? Todos os adversários são difíceis, né? Nível de Série A, até porque no futebol feminino, os times de tradição não são os mesmos do masculino. Não são times de camisa de tradição no futebol masculino. O Audax, por exemplo, é a equipe tradicional do futebol feminino, sempre chega nas finais dos campeonatos. E no futebol masculino não teve uma ascensão no Campeonato Paulista, né? Com o Fernando Diniz. Vice-campeão paulista. Mas não tem tanta tradição. Porém, no futebol feminino tem muita tradição. Então, tem equipes como Iranduba, né, e é só pedreira. Então, a gente tem que trabalhar, dar o nosso melhor para que a gente consiga sempre o resultado. É o lance do pênalti, um dos últimos lances do jogo. Mas, infelizmente, aconteceu. E o que o torcedor pode esperar da gente é que muito trabalho, que os resultados positivos virão com toda certeza. Isso aí. Olha só, agora a gente está com a reprise aí do lance. Olha aí, a gente rodando novamente para você poder tirar suas conclusões. Vamos voltar a falar agora do Vitória masculino, que caiu para o Fluminense de Feira, 2-0. A gente tem os gols, os lances, roda pra gente. Aí já é o primeiro gol, né? Já no início, no lançamento, pegou a defesa do Vitória de surpresa. Aí tem o mérito do atacante e a falha da defesa do Vitória, né? O Ronaldo saiu, ficou no meio do caminho. É como o Alisson falou, né? Um gol no começo, todo o planejamento que é feito para a partida, no time da casa, muda, né? Aí o segundo gol... Esse é o gol do Gustavo. O planejamento muda, né? Porque você passa a ter que atacar um pouco mais e aí você olha para a tabela e percebe que vai saindo do G4, vai para 4º lugar, vai para 5º lugar. E aí, o Vitória, por exemplo, quando o Vitória da Conquista estava empatando, um gol ali, quando estava 1-0, o Vitória se classificaria, o Fluminense fez 2 ao mesmo tempo que o Conquista tomou o gol, o Vitória tinha que virar o jogo. Então, isso mudou totalmente e ficou totalmente favorável ao Fluminense. Não sei se o Alisson concorda, acho que o que decidiu, o Fluminense ficou a 3 pontos do G4, né? O que decidiu foi o clássico com o Bahia de Feira, né? Acho que ali foi fundamental para que o Fluminense poderia estar na 4ª colocação, né? Na verdade, a gente chegou a um ponto, acho que na 4ª rodada a gente tinha 8 pontos já, né? Então, faltava só uma vitória para que a gente pudesse já estar ali próximo, praticamente garantindo. Infelizmente, foram 3 resultados complicados. A gente empatou com o Jequié fora, depois a gente tomou 1-0 da Juazeirense lá em um chute de rara felicidade do rapaz. E aí a gente já veio para enfrentar a Conquista e Bahia de Feira um pouco pressionado, né? Lá em Feira de Santana, realmente, uma pressão da torcida é um pouco maior do que nos outros clubes do interior, né? Pela tradição que tem. E acabamos deixando isso influenciar dentro da partida, como você falou, no clássico. A gente fez um belíssimo primeiro tempo, terminamos 0-0, mas poderia ter vencido no primeiro tempo ali a partida e que daria mais tranquilidade, né? Foi o que aconteceu hoje, o gol no começo do jogo já deu mais tranquilidade para poder a gente trabalhar. E infelizmente ficamos de fora, mas o Fluminense hoje, né, tem a Série B já, que começa daqui a pouco mais de um mês, então
tem que juntar os cacos. Mostramos que temos um grupo muito forte, que no Campeonato Brasileiro a gente pode alcançar voos maiores. Ayana, e o Vitória mais um capítulo de um vexame do Vitória em 2019, né, no futebol profissional, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Elton. Eu cheguei a ouvir um trecho da coletiva do Andrigo, de uma entrevista do Andrigo, que ele falava para uma rádio que o professor pediu e nós não conseguíamos executar. Sabíamos dos nossos erros, as nossas falhas e não conseguimos corrigir ou executar o que foi pedido. Você acredita que esse foi o motivo da derrota de hoje e foi passando por isso é o momento que Vitória vive em campo? Ayana, são 9 jogos sem vencer, né? Para o professor corrigir, pedir e não conseguir executar. Então não foi hoje a eliminação no Vitória, não é de hoje o que o Vitória tem sofrido, né? O Vitória venceu esse Jequié, que o Bahia goleou hoje por 5-0. O Vitória venceu por 4-0 no Barradão. E de lá para cá, o Vitória não venceu mais, né? São 9 partidas sem vencer e nesse período aí uma eliminação na Copa do Brasil para o Motoclube. Não é de hoje, né? Acho que é um conjunto também. O Chamusca não conseguiu dar encaixe a essa equipe. O Vitória tem um elenco com pouca profundidade, não tem muitas opções, né? Ele já chegou a improvisar o Matheus numa segunda linha, ele colocou no jogo do meio da semana o Fabrício como um meio armador, camisa 10. Ele chegou a usar o Léo Ceará aberto pelo lado, com o Neto Baiano centralizado. Ele botou o Jefferson de lateral esquerdo. Então, assim, a gente vê o Vitória com dificuldades para montar os 11 e dar sequência para esse time encaixar. E tem também a questão dele não ter conseguido dar liga ao time, né? Eu acho que é um conjunto, eu acho que o Vitória não tem a qualidade suficiente para poder disputar uma Série B em condições de acesso. O Vitória hoje está eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano e está fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, está em 5º lugar. Corre esse risco também de ficar fora da segunda fase do mata-mata. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil, ou seja, estamos em março, né? Hoje, 17 de março, né? 2 meses e meio, nem 3 meses completos da temporada, e o Vitória já vive uma situação de terminar o primeiro semestre e só vai ter a Série B. Né? Corre esse grande risco se não se classificar na Copa do Nordeste. Então é um conjunto. Não foi hoje contra o Fluminense, não foi no meio da semana contra o Confiança, não foi no início no primeiro jogo do ano contra o Motoclube. Isso já vem de uma sequência em que o Vitória não conseguiu se encontrar fora de campo e isso foi levado para o campo. E isso agora para mim, o maior vexame da história do clube, porque o Vitória nunca ficou fora de uma primeira fase estadual. Mesmo naqueles momentos em que esteve na Série C do Campeonato Brasileiro, né, que perdeu para o Colo-Colo em 2006, estava na Série C. E agora vive uma crise política que a gente não sabe quando vai acabar, né? Quando essa situação vai melhorar, porque o Vitória precisa estancar o que está acontecendo fora de campo para que o time dentro de campo possa seguir. E isso tem que acontecer o mais rápido possível, porque senão o ano do Vitória pode acabar antes de começar a Série B. Entra condenado a se manter numa segunda divisão para pensar em 2020. E eu acho que o momento é agora. Uma eliminação, eu acho que cai a ficha mais do que nunca, né? Porque às vezes você vai, o próximo jogo ganha, aí vai levando, aí você vai tentando ali manter o torcedor tranquilo com os resultados. Quando você sai de uma competição onde você é amplo favorito a conquistar, eu acho que é o momento de perceber que tem que esquecer um pouquinho o campo agora, tem que se reestruturar para que o Vitória não passe vexames maiores na temporada, porque a Série B é o campeonato mais difícil que o Vitória vai disputar. E olha só para aproveitar que você está falando do vexame e colocar aqui o que disse o Júnior César. Boa noite, Júnior. Ele falou o seguinte: não dá para esse time do Vitória, uma eliminação atrás da outra. Somos a vergonha do Brasil, fora Ricardo Davi, fora Chamusca. Falando em fora Chamusca, hoje na coletiva, para quem ouviu, assistiu, sentiu que era um discurso até então, de permanência e de que não se sente ameaçado no cargo. Ameaçado até porque eu acho que isso não tem muita importância, porque ele já disse que tem alguns times interessados nele. Então, independente do que aconteça, basta saber se os interesses vão continuar com campanhas ruins, né? Pois é. Não São aqueles adianta, excessos em coletiva, né? Não adianta você dizer que o mercado está ali procurando se você não faz um bom trabalho. Exatamente. Isso conta muito também, porque o mercado vai olhar,
como é que eu vou trazer um cara que foi eliminado na primeira... Não estou dizendo que a culpa é só dele, tá? Eu acho que é um conjunto. Acho que ele tem também problemas a resolver nesse time que ele não está ao alcance dele. Isso a gente enxerga. Mas também não pode supervalorizar um trabalho que não existe resultado, né? Nesse momento da temporada. A gente vai recuperar uma imagem do fim do jogo aqui, em que os jogadores se irritaram com a torcida. Olha aí, ó. Vocês conseguem ouvir o Oller? Isso também aconteceu no jogo do Bahia, não esse agora da goleada, no jogo anterior, no meio da semana, em que ele se... Já criou aquele climão, não foi, Alisson? Cadê a Alisson ali? Só de longe, né? Alisson, conta pra gente melhor esse momento que você estava em campo. Tá ali, ó. Ali foi... a gente já estava vencendo por 2-0, a bola chegou no Gustavo, né, que é um menino de muita qualidade que tem lá no Fluminense. E acho que ele meio que acabou fazendo uma graça ali, o pessoal não gostou muito, né, e a gente falou com ele que tinha que respeitar o pessoal, né, porque sabe que o Vitória está passando por uma situação difícil e qualquer estopinha ali poderia acabar criando uma grande confusão, né? Mas acredito que foi mais pelo momento mesmo que o Vitória vem passando. Acredito que os jogadores estavam um pouquinho nervosos além da conta ali e acabou tendo um princípio de confusão, mas nada demais. Olha o Alisson tentando afastar ali a galera ali. Ali eu tava cobrando o bandeirinha que ele viu, galera né? não deixa disso, você né? tentou afastar o jogador que fez ali a graça e ele foi derrubado logo na sequência, aí começou a confusão, né? Isso. Olha só, a crise no Vitória, a gente está vendo aí, a crise no Vitória não vem de hoje. Na temporada passada, o presidente Ricardo Davi terminou o ano pedindo desculpa e prometeu um rubro-negro diferente em 2019. Vamos rever no quadro Memória Cartão Verde. Sala de imprensa cheia e expectativa pela renúncia da presidência. Mas Ricardo Davi preferiu se limitar a um pedido de desculpas pela queda do Vitória à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu não poderia começar de outra maneira que não pedindo desculpas ao torcedor do Vitória, né? A despeito de todos os esforços que empreendemos durante o ano, mas o número de erros foi maior do que o número de acertos. Além de continuar na toca, vai manter no cargo o diretor de futebol, Jorge Macedo. Contratei até o final do meu mandato, tá? Ele permanece como diretor de futebol. O Jorge tem uma característica, nesse momento, que agora me interessa muito a característica da agora, né? Jorge teve a oportunidade de viver com o Internacional na Série B e esses aprendizados são muito importantes. Ricardo Davi foi eleito em 2017, no primeiro turno, com mais de 940 votos. É o 6º presidente do Leão em 5 anos. Com menos de um ano no cargo, se diz mais maduro para formar um novo Vitória, capaz de sair dessa situação e dar mais alegria ao torcedor. Me sinto absolutamente, junto com a diretoria, né, que temos hoje, eu diria as pessoas mais adequadas nesse momento, porque somos nós que mais entendemos hoje do Esporte Clube Vitória. Hoje a gente entende, e mais do que isso, há sempre a curva do aprendizado. A gente aprendeu. Algumas mudanças já começaram a ser feitas. Alguns jogadores já foram liberados, alguns jogadores que encerram seus contratos e que não fazem parte do nosso planejamento para o ano 2019. Então foram liberados hoje o Rainer, Lucas, André Lima, Aroca, Aderlan, o Alisson e Brian. Até a última rodada, o Vitória tinha 40 atletas no elenco. Desses, 25 com contrato até o fim do próximo ano. A diretoria disse que vai conversar com cada um deles para saber se estão dispostos a permanecer aqui no Barradão. Ainda esses que vão ficar, nós teremos, depois de domingo, eu diria que é uma conversa quase individualizada, né? Para saber quais aqueles, primeiro, sabem da responsabilidade que terão com Vitória no ano que vem e se estão dispostos ao sacrifício que será necessário. A promessa é de um time mais competitivo para 2019, com a identidade rubro-negra. A gente tem um elenco bem competitivo no Campeonato Baiano, com jogadores oriundos, né, da nossa base, jogadores identificados, jogadores que sabem a responsabilidade que terão no ano que vem.
Então, Elton Serra, vamos lá. Antes até desse pronunciamento, eu lembro bem que o Vitória já tinha desligado 6 ou foi 7 jogadores. Ele citou aí na matéria. Então, já tinha tido esse desligamento, essa limpeza no elenco. E teve esse depoimento, tiveram as promessas, que tiveram as promessas também na época da candidatura e depois a eleição. E foram acontecendo algumas coisas. Teve o Bussi que assumiu o time, que as pessoas o torcedor criou a expectativa da continuação do trabalho dele. De repente chega o Chamusca criou uma expectativa. Lembro muito bem quando o Chamusca esteve aqui, disse do quinteto ofensivo, do time e tal. Todas aquelas coisas que o torcedor ouve e fica otimista. E tudo deu errado. O que deu certo? Olha, difícil dizer o que deu certo, né? Claro que a gente não pode olhar só o resultado, né? Quem olha o resultado e vê o Vitória eliminado na primeira fase do Baiano, conclui que o Vitória deu um vexame, mas que pode ter sido dentro de campo, que acontece. É raro acontecer, mas acontece. Nesse caso específico, não dá para olhar só para o campo, né? O Ricardo Davi, nessa matéria, disse que aprendemos com os erros, 2019 vai ser diferente. Eu acho que está sendo uma extensão de 2018 com vexames maiores. Piorou ou melhorou? Piorou. Futebol profissional, estou falando de futebol profissional, departamento o carro-chefe do Vitória. Piorou. Se você cair para a Série B, 4 caem de 20. Você está disputando uma competição de alto nível técnico, né? Você cai para a Série B é normal. Normal, assim. 4 vão cair. E o Vitória não é novidade no Vitória, um rebaixamento. No futebol da Bahia não é novidade um rebaixamento. Mas você cair na primeira fase da Copa do Brasil, mas tenha sido jogo único e é uma situação que pode acontecer. Você cair numa primeira fase do Campeonato Baiano, o Vitória fez apenas uma partida com o time reserva. O Vitória começou o Baiano com a equipe principal. Fez aqueles 2 primeiros jogos da Copa do Nordeste com o Sub-23. O Sub-23 acabou. E o Vitória começou o estadual só um jogo, que foi justamente aquele que antecedeu da Copa do Brasil, que o Vitória fez com um time reserva. Então o Vitória jogou com o seu time principal, 9 partidas, teve 9 chances de se classificar e não se classificou no estadual. Então piorou, sim. Piorou tanto, Elton, só para não perder o que eu estava pensando aqui. Piorou tanto que as eleições vão ser antecipadas. Exatamente. E isso é que precisa ser atacado. Não é o campo é a consequência de fora, não é o contrário. Não é o time não está dando certo no campo e vamos mudar o presidente. É o contrário. A gestão não está sendo bem feita e o campo não está dando resultado. É uma pirâmide que começa de cima para baixo. Não é o contrário. Se o Vitória tivesse se classificado para as semifinais do Campeonato Baiano, o torcedor ia estar pensando do mesmo jeito. Se o Vitória tivesse passado de fase na Copa do Brasil, o torcedor estaria pensando do mesmo jeito. Porque o Vitória é grande nessas competições. E isso é uma questão que precisa ser analisada. Acho que o campo sofre muito, né? O treinador toma pancada, o jogador toma pancada, né? Mas é uma questão que não termina neles, não começa neles. É uma questão que precisa ser colocada com muita clareza, porque o Vitória é uma instituição que vai completar 120 anos em maio, né, e corre o risco de completar 120 anos na maior crise da sua história. Então, isso é que precisa ser atacado. Se tem que antecipar a eleição, se tem que mudar conselho deliberativo, se tem que mudar presidente, algo precisa ser feito fora para que o campo, de novo, possa dar resultado. Não vai acontecer o contrário. No futebol de hoje, antigamente acontecia, né? O cara tinha a contratação na segunda-feira, tirava dinheiro de não existia, deixava o clube num prejuízo, num rombo financeiro, mas deixava o time em campo funcionar para a cartolagem ficar tranquila, né? Não ser blindada pelos resultados. Hoje não dá. Se você não tem onde gastar, você não tem dinheiro para gastar, você tem que ter responsabilidade, você precisa ter compromisso com o clube e precisa ter principalmente uma gestão profissional. É isso que o Vitória precisa buscar agora. O campo só vai dar resultado agora quando fora o Vitória conseguir se reestruturar. Meu coordenador já pediu aqui para eu pedir intervalo, mas eu não posso perder esse gancho aqui para poder perguntar só o seguinte para o Lucas. Isso tem tido impacto no futebol feminino? De que forma? Desculpa, essa crise política, o que o Vitória tem vivido, porque a crise
é na diretoria, é na gestão e a gestão engloba todo o clube. Isso tem tido impacto no seu trabalho no futebol feminino? A gente tem trabalhado da melhor maneira possível. A gente tem apoio do clube, apoio da diretoria. Temos feito o nosso melhor também no dia a dia lá. E torcendo bastante para que o clube reacenda novamente. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Cartão Verde. No próximo bloco, Bahia, que vence no embalo de Fernandão, 5-0, 4 gols do Fernandão. E participe do nosso programa, viu, minha gente? facebook.com/Cartão Verde BA. Voltamos já. Cartão Verde de volta. Deixa eu dar continuidade ao assunto que a gente estava no bloco passado, com o Lucas Grillo, técnico do futebol feminino aí do Vitória. A gente estava falando aqui da crise política. Eu perguntei se a crise política tinha tido impacto no futebol feminino. Ele disse que tem feito da melhor maneira possível o trabalho lá com as meninas. Mas eu queria aqui deixar claro que o Vitória não tem a obrigação de arcar com o futebol feminino, porque isso é uma obrigação apenas para os clubes de Série A. Ou seja, tudo o que tem acontecido dentro do clube, a estrutura, o que as meninas têm acesso, tem funcionado perfeitamente e o Vitória continua investindo no futebol feminino, né? Tudo normal, ao contrário de outros clubes que encerraram as atividades de futebol feminino, o Vitória continuou, graças a Deus, né? Tem as meninas que são verdadeiras guerreiras lá, tem a nossa coordenadora Mani também, a nossa diretoria que vem nos apoiando bastante e segue da mesma forma do ano passado. A gente vem trabalhando muito, conseguimos trazer algumas atletas e o trabalho segue sendo bem feito. E quem está na Série A do brasileiro é o feminino do Vitória, né? O masculino está na Série B. Então, assim, se a gente for olhar quem está disputando a elite do futebol hoje, é o Vitória feminino. Porque o masculino vai ter que disputar a Série B para voltar à Série A no que vem. Deixa eu vir aqui para o Facebook da gente, facebook.com/Cartão Verde BA. Tem uma pergunta bem interessante aqui. A apresentadora se perdeu aqui na parte dos... Ah, achei. Everton Homer, ele fala o seguinte, ele pega a presença do Alisson e aí aproveita e faz uma pergunta sobre o Baianão. Se algum jogador desse Campeonato Baiano se destacou a ponto de ter uma chance no Bahia na Série A ou algum para o Vitória na Série B, Elton? A gente tem visto aí o João Neto e o Pablo fazendo um bom campeonato, né? O João Neto, artilheiro do campeonato, né? O próprio Pablo, o Alisson também. Aliás, o Alisson tem uma coisa marcante, eu sempre lembro disso, depois de um jogo contra o Bahia em Pituaçu, Fluminense, contra o Vitória em Pituaçu, o Fluminense venceu o jogo e o Alisson desabafou ao fim do jogo que os clubes baianos precisam olhar mais para os times do interior. Olha a campanha do Fluminense, eu não esqueço disso. Eu estava na transmissão de rádio nessa partida. E eu convidei ele para o Cartão Verde depois. Sim, ele veio aqui. E foi na nossa rádio, inclusive, na época a CBN que ele falou isso. Isso foi em 2015, né? 2016. 2016. Foi 2016. Então, é claro que você olha para o estadual, e agora o Vitória numa Série B vai ter que olhar para esse mercado sim. Para o estadual, para os estaduais do Nordeste. Não dá para investir hoje como investia na Série A. Vai ter que olhar sim para o campeonato estadual. O João Neto, bem verdade, o João Neto já passou pelo Bahia, junto com o Alisson até, né? O Alisson... eu fui um ano depois, Um ano depois, né? Fez dupla com o Lucas Fonseca, inclusive no Bahia. Eles já olharam mais para o interior do estado. Vai ter que voltar a olhar um pouco mais, principalmente o Vitória, que vai disputar uma Série B. E os clubes que estão disputando a Série B, o CRB está levando 2 da Juazeirense, né? Inclusive o Gustavo Balotelli, que foi um dos destaques aí desse início de temporada na Juazeirense, vai jogar em Alagoas. Então, se os clubes já estão olhando, o Vitória tem que olhar, principalmente o Vitória, o Bahia também, claro, mas o Vitória principalmente que vai disputar uma Série B, tem que olhar sim para o campeonato estadual. Elton, eu lembro de um momento, não lembro qual foi o ano, tá? Me desculpe a falha na memória, mas em que existiam muitas parcerias de Bahia e Vitória com alguns times, como Botafogo, Ipiranga. Esse tipo de parceria para você funcionou, não funciona? Até para rodar o elenco, para que eles tenham mais experiência, ou isso é uma coisa que não vai funcionar atualmente? Algumas parcerias deram certo. O Vitória com o Botafogo saiu o William Henrique,
que foi para o Vitória de novo, depois o Vitória conseguiu até aproveitá-lo numa Série A. Nesse mesmo Botafogo, o Keno jogava e o Vitória acabou não levando o Keno. O Keno depois foi para o Santa Cruz e aí se deu muito bem. O Vitória já fez uma parceria com o Atlético de Alagoinhas, onde saíram, por exemplo, o William Santana, né, Neto Coruja, jogaram lá e acabaram voltando para o Vitória, né? O Bahia fez uma parceria recente também com o Galícia, né, levando alguns jogadores para lá. Então, acho que vale para você fazer essa troca, né? Às vezes você tem um jogador que não é aproveitado, você empresta para um clube do interior para ele jogar, sei lá, 9 partidas, e aí ele volta mais maduro e às vezes nesse empréstimo você enxerga um outro jogador que está lá e de repente você pode trazer, né? Eu acho que é fundamental também isso, mas acho que agora volta ao que a gente falou no primeiro bloco, é os clubes do interior olharem para suas estruturas, se reestruturarem, ter aí o Bahia de Feira como exemplo para poder seguir e, quem sabe, crescer no futebol brasileiro. Vamos falar do Bahia? Muito torcedor do Bahia mandou mensagem, eu já vou ler agora. Estava aguardando para esse momento do programa. É o seguinte, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, falou sobre o motivo da permanência de Henderson Moreira no comando técnico do Bahia. É o que a gente vai ver agora. Quando a gente analisa os resultados, o automático, né, a nossa movimentação automática, se tivesse aqui um presidente populista que quisesse dar resultados de curto prazo, a reação automática seria a demissão do treinador. Acontece que a gente tem que olhar por que os problemas estão acontecendo. E se você fizer uma mudança que não esteja na origem dos problemas, né, aquela mudança vai ser inócua. Eu vou fazer uma mudança que vai me deixar bem daqui a 10 dias, mas não vai me deixar bem daqui a 100 dias. E o Bahia tem olhado muito mais para os 100 dias do que para os 10 dias, mesmo que isso custe um desgaste da diretoria, do clube como um todo, da sua organização, um desgaste pessoal meu como presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma decisão, por exemplo, agora de permanência do treinador, quando todos esperavam que a gente demitisse, é uma decisão que é responsabilidade minha, mas eu tenho que fazer o que eu tenho convicção. A gente estava aqui numa resenha, fui pega de surpresa na volta. Olha só, eu até separei os trechos aí dessa coletiva de Belintani, que foi um dia de silêncio, né? E depois veio a coletiva e eu separei alguns trechos do que ele falou, dos 3 motivos do porquê da permanência de Henderson. Ele falou o seguinte: primeiro, que o trabalho que o Henderson fez no ano passado e esse ano o elenco está mais fortalecido, ou seja, falando da expectativa de que houvesse um rendimento melhor. Segundo ponto, pouco tempo da temporada, são só 60 dias, muito pouco tempo para uma decisão, mesmo diante dos resultados. E o terceiro ponto, a análise geral do resultado. Ele diz que foi um dos melhores já feitos no Bahia nos últimos anos e a decisão da permanência, um resultado de 5-0, Elton. E aí tem até uma pergunta aqui de um torcedor do Bahia que fala o seguinte: se esse resultado é enganoso, foi o Anderson sempre acompanhando e mandando mensagem pra gente. O resultado do Bahia hoje pode ser enganoso ou o time fez uma partida realmente demonstra que a coisa mudou? Será que mudou da coletiva de Belintani com essas explicações para o jogo de hoje 5-0? Primeiro, que eles pensaram sim na mudança de treinador. Nesse jogo contra o Sergipe, eu estava na Fonte Nova, eu saí de lá 1h da manhã, inclusive, aguardando essa reunião acabar. A gente é comentarista, é repórter que opina, né? Então, existiu sim a possibilidade de uma mudança, eles olharam para o mercado também e perceberam que não tinha um nome para substituir. E resolveram confiar, que é um técnico que eu acho que tem um potencial para fazer mais com esse time do Bahia. Dizer que é enganoso, não. Eu acho que o resultado era necessário. Porque o Lucas está aqui, o próprio Alisson, você só consegue trabalhar com tranquilidade se você tiver um resultado lhe respaldando. Porque se você chega numa segunda-feira ou na quinta, a quinta do Bahia foi, eu imagino, a cabeça do Henderson ali, dos jogadores, né, de qualquer treinador, você trabalhar no dia seguinte uma derrota, tendo uma necessidade de vencer um jogo no domingo. Acho que o resultado, claro, a gente tem que considerar que o campo não é dos melhores. O Jequié foi o último colocado, acabou sendo rebaixado, venceu o lanterna do campeonato. O Bahia tem que levar em consideração alguns outros fatores, que é o anímico, né? Você recupera a motivação dos jogadores, você ganha tranquilidade para trabalhar. Eu acho que o resultado foi necessário por isso. Acho que a partir de agora é que o Henderson vai dizer assim: gente, vamos respirar, conseguimos ganhar, se classificar, vamos agora corrigir o que precisa ser corrigido. A gente vai jogar na quarta-feira na Fonte Nova agora, contra o Atlético. A gente precisa fazer um jogo diferente do que fizemos contra o Vitória e que fizemos contra o Sergipe. Eu acho que o resultado serviu para isso, para dar esse respiro para o time voltar
a desempenhar um bom futebol na sequência da temporada. Lucas, agora falando como técnico, não como técnico do Vitória, mas como técnico. E essa pressão, e o Bahia, no caso, perdeu por 1-0 para o Sergipe, agora uma goleada de 5-0, mas a pressão e a empatia, não sei se o torcedor tricolor concorda comigo, talvez seja a empatia técnico-torcedor que deixou de existir. E aí? Eu costumo falar que o que eu acredito é que a pressão é que me motiva a trabalhar. Então, acho que quem não gosta de pressão para trabalhar com futebol fica um pouco complicado. Seja jogador, seja treinador, comissão técnica. A pressão é que me motiva. A pressão é trabalhar com o estádio cheio, mesmo com cobrança. Agora, sim, o que a gente tem que entender é que quando você perde o jogo, nem tudo está errado. Mas quando você ganha também, nem tudo está certo. Então, a gente está sempre revendo. Claro que a vitória, como o Elton falou, dá uma tranquilidade para a gente trabalhar com um pouco mais de paciência. E o produto final é o jogo, né? Então, por mais que a gente trabalhe, faça tudo certo, treine tudo certo, o produto final é o jogo. Se a gente não conseguiu a vitória, infelizmente, deu errado. Na nossa partida de estreia, por exemplo, é um pouco complicado falar isso, mas nós fomos superiores durante toda a partida. Aí um lance de bola parada, uma falta direta, a atleta foi feliz, fez o gol e saímos com a derrota. Então, assim, estava tudo errado na nossa partida? Não, não estava. Mas acredito que, como eu falei, a pressão é que nos motiva a trabalhar. Mas paciência. Vamos então para Jequié 0, Bahia 5. Fernandão foi o nome do jogo, vamos aos gols. E aí eu te pergunto, Elton, já tem um torcedor aqui falando uma outra coisa. Onésio Carvalho, do Uruguai, fala o seguinte: boa noite, Ayana, meu Bahia brocou. Brocou? Brocou. Fernandão substituindo o Gilberto, que é o famoso CK, né? Alto, tá muito acima dos outros e acabou sendo poupado. É o nível de cansaço muscular do Gilberto e a oportunidade do Fernandão estrear como titular. O cara estreia como titular e faz 4 gols, né? Esse foi o primeiro, né? Ainda no primeiro tempo, antes dos 15 minutos, o Bahia conseguiu abrir o placar. O segundo, ele leve desvio aí, um cruzamento pela esquerda e do Douglas Augusto, e ele acabou fazendo o gol. O Bahia, que precisava vencer, né? E torcer por resultados, nesse momento estava se classificando já. Porque o Fluminense já estava dando 1-0 no Vitória, já era o suficiente até pro Bahia se classificar. Ele repetiu, esse gol é gol de centroavante mesmo, né? O Alisson está aqui fazendo o gesto técnico, ele recebe o cruzamento, fica à vontade. Ele sobe a cabeçada de centroavante mesmo, olha como ele cumprimenta ali. Antecipa o zagueiro. Acho que não tem que provar muita coisa para ninguém, né? Ele é um goleador nato, dá para ver os gols dele, tudo de definição. Um toque só na bola, né? E a gente estava comentando aqui da imposição física dele, é um cara realmente diferenciado. Esse aí é o 4º gol. Esse é o 4º do Bahia, o 4º dele, né? Passe do Elton, que voltou a jogar como titular. O Gregory lesionado. Esse aí é o gol do Arthur Kaique, né? Esse é o do Fernandão, ainda do 4-0. Agora sim é um gol do Arthur. Aí. Também de centroavante, né? O Arthur Kaique, a gente já citou aqui, né? É um jogador que vem para suprir a saída do Edgar Júnior. É um atacante de lado de campo, mas finalizador também. Aí o Fernandão já tinha saído. Ele antecipa ali, consegue fazer o gol, vai fazer o 5º gol. O Bahia tornou fácil o jogo, né? Conseguiu fazer o jogo girar ao seu favor. O Jequié, no desespero, passou apenas a torcer contra o Jacobina, né? Que acabou não dando certo, né? O Jequié acabou caindo para a 2ª divisão. O França Amaral pergunta o seguinte: pessoal, obrigada a todo mundo que está mandando mensagem, tá bom? Abraço em todos. Olha só, será que o Bahia vai engrenar? Aí já começa aquele otimismo, né? Depois de uma goleada dessa. Eu acho que saiu da parte de tá tudo errado para o agora vai. Acho que o próximo jogo é vai ou não, né? Eu acho que o torcedor tá no meio, em cima do muro agora, para que lado vai. Mas a classificação, que agora é mata-mata e tudo pode acontecer, e o torcedor tem um bom retrospecto do Anderson em mata-matas, né? Ele caiu contra o Palmeiras nas quartas ano passado na Copa do Brasil, caiu nas quartas contra o Atlético na Sul-Americana. Por mais que não tenha ido bem contra o Sampaio Corrêa, passou pelo Ceará na semifinal, chegou à decisão da Copa do Nordeste. Então agora o Bahia engrena aí jogos decisivos, no fim de semana tem Copa do Nordeste. Acho que, volto a repetir, o resultado que dá tranquilidade para seguir evoluindo na temporada. Não dá para tirar muito de lição com relação a jogo jogado mesmo, até porque é um time um pouco modificado. Mas o resultado dá essa tranquilidade para ele encontrar o time ideal dele nessa sequência agora. Pessoal, deixa eu agradecer aqui Geraldo Conceição pela mensagem. Sabe o que ele diz de você, Elton? Que
Te elogiando, me elogiando e falando o seguinte, você que vive atualizado com os dispositivos eletrônicos do mundo moderno informatizado. Mais conhecido como celular, né? Exatamente. Muito obrigada, Ronaldo Viana, todo mundo que está mandando mensagem aqui pra gente, o Rogério Tourinho, o Luiz Alberto, que inclusive cobra sempre a gente pra gente transmitir ao vivo pelo Face. Vamos tentar, vamos tentando. Rápida parada no cartão verde, daqui a pouco a gente volta. Cartão verde de volta, vamos logo ver como é que ficaram as semifinais do Campeonato Baiano. Coloca na tela pra gente quem enfrenta quem. O Vitória da Conquista enfrenta o Bahia de Feira, o Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas. Aí esses jogos são na quarta-feira já. Eu estava até na redação tentando saber que dia que era esse jogo. O Bahia de Feira que enfrenta o Vitória da Conquista e aí o mando de campo que inverte, né? Atlético e Bahia. Eu não posso deixar... Mas tem pênaltis agora, viu? Sim. Mata agora, não tem esse negócio de vantagem de 2 resultados, não, viu? Agora vai para os pênaltis. E olha só, antes de terminar, já está no finzinho do programa, deixa eu trazer um assunto que a gente estava falando no intervalo, que o Alisson estava comentando e ele queria trazer para a gente. Eu acho importante a gente repercutir isso. O Alisson comentava com a gente sobre a supervalorização quando um atleta vai para um time que é vitrine. Quando alguns atletas como o Keno e outros tantos, enquanto tiveram origem em times do interior, não tinham o mesmo destaque, a mesma atenção e o mesmo apelo midiático, vamos dizer assim. Fala um pouquinho do seu raciocínio, Alisson, que você estava falando aqui no intervalo do programa. Trazendo, né, aquela polêmica entrevista de 2016, falando que assim, o que me incomoda é a supervalorização desses atletas que disputam o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. E que muitas vezes o atleta está aqui disputando o Campeonato Baiano, ele tem muita qualidade, mas precisa ir para fora para poder os clubes daqui olharem, né? Como a gente conversou aqui, aconteceu com o Kaique Sá jogou 2014 pela Jacuipense comigo, precisou ir para o Joinville para poder ser visto e ter a qualidade para poder jogar num clube grande aqui na Bahia. Então muitas vezes o jogador está aqui do lado, como o Keno também, e tem vários outros exemplos de jogadores que fazem sucesso fora, mas que poderiam ter sido pescados, vamos dizer assim, pelos clubes daqui da Bahia. Um atalho, né? Não precisava ter ido para fora para poder vir para um time da Bahia. Exatamente, já teve vezes de trazer jogadores que nem foi tão bem assim, porque eu acompanho muito futebol, não foi tão bem assim no Campeonato Paulista nem no Carioca, e eu bem aqui, e isso incomoda, mas seguir trabalhando, né? Se isso vier a acontecer algum dia, eu vou ficar muito feliz, não só por mim, mas por muitos outros colegas de trabalho, como eu citei na época também, que tem muita qualidade no interior. Então, vamos olhar com mais carinho para os times do interior, com mais atenção e dar oportunidades. Alisson, muito obrigada por ter vindo aqui. Portas abertas sempre. Seja sempre bem-vindo aqui no Cartão Verde. Eu que agradeço sempre essa oportunidade de estar aqui sendo esse porta-voz do interior, né? E que Deus siga abençoando aí a todos e parabéns pelo programa. Lucas, firme e forte nesse Campeonato Brasileiro Série A1. Com fé em Deus, vamos seguir trabalhando muito forte. Vamos dar muita alegria à torcida rubro-negra. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui é sempre uma honra. Queria mandar um beijo especial para as leoas que estão assistindo em casa, estão assistindo em suas casas, no alojamento também, para toda a comissão técnica e para meus amigos que passaram a gostar do futebol feminino, passaram a preencher o estádio acompanhando nossos jogos, e em especial para minha esposa que está esperando o nosso neném, Helena, que está para chegar a qualquer momento aí. Ai, meu Deus do céu, ainda notícia boa ainda. Leoas, beijo no coração de vocês. Elton, a gente se vê durante a semana no TV Esporte, meio-dia ao vivo, viu, gente? Mandar um beijo para as meninas também que estão assistindo a gente. Sorte ao Alisson nessa Série D. Já tem aí o Juazeirense como exemplo, né? Chegar a uma Série C. Fluminense é grande. Fluminense, para mim, é a maior marca do interior do estado. Eu sempre disse isso aqui, né? Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho da torcida e pela estrutura, pelo tamanho da camisa. E ao Grilo também, essa sorte aí na Série A, que o Vitória está jogando a Série A, né? E eu acho que o Vitória vai crescer muito ainda pelo que fez ano passado, no estadual e no nacional. E a gente se vê durante a semana, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste fim de semana, né? O Vitória ainda joga esse fim de semana aí pela Copa do Nordeste. Lucas, rapidinho. Só um detalhe que antes do Brasileiro da Série B tivemos aqui, conseguimos acesso
Antes do Baiano da série Baiano passado, tivemos aqui, conseguimos o título. A partir de agora, com certeza, esse programa dá muita sorte pra gente. Vai alavancar na nossa jornada aí. Então tá tudo certo. E deu agora. certo também para o Bahia de Feira, para o Atlético de Alagoas. A gente está pé quente. Cartão Verde fica por aqui. Amanhã DTV Esporte, meio-dia, ao vivo. Bom finzinho de domingo e até amanhã.